Olá, estamos no segundo episódio da devocional Aparência ou Essência. Na quarta-feira falamos sobre aparência e hoje eu quero encerrar falando sobre essência. Eu vou usar o mesmo texto de Jeremias 17 e eu vou ler novamente o verso 5 e 6 só para a gente recapitular, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Eu pude falar um pouco para vocês sobre aparência, que na verdade a aparência é tudo aquilo que é superficial, é aquilo que é exterior, aquilo que é humano, aquilo que você e eu podemos realizar e produzir, que na verdade não existe benefício nenhum. Que Deus, inclusive na sua palavra, ele reprova tudo aquilo que o homem, tudo aquilo que a carne consegue fazer, ou seja, tudo aquilo que é aparência. Mas eu quero ler para você o verso 7 e 8, que diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está falando aqui. Aquele que depende, aquele que confia na aparência, o resultado não é bom, não vai desfrutar do favor de Deus. Mas bendito será o homem que confiar na graça do Senhor. E o Senhor está comparando você e eu aqui com uma árvore. Eu pude até falar na quarta-feira, que inclusive estava ventando bastante naquele dia, o balanço das árvores, não é? E eu pude observar que mesmo o vento forte não foi capaz de derrubar essas árvores. Mas naquele mesmo dia à noite eu recebi alguns vídeos do sul do Brasil que passou um ciclone e eu pude ver que muitas árvores lá foram arrancadas. Mas existe uma explicação por isso. Toda árvore que cai é árvore que não tem raiz forte. As árvores que possuem raízes fortes, elas sobrevivem. E a palavra de Deus está falando aqui que a raiz dessa árvore que você e eu estamos sendo comparadas aqui, ela está plantada junto ao ribeiro de águas. Você consegue ter revelação desse texto aqui? As águas diz respeito à palavra de Deus, Deus habitando dentro de nós. As raízes aqui diz respeito àquilo que temos como essência. Você já parou para observar como as pessoas nesses dias, elas estão preocupadas, tristes, ansiosas e deprimidas? Parece até que existe uma atmosfera por onde a gente vai, não é verdade? No shopping, esses dias eu fui no shopping, mas parecia que tinha um ambiente opressor. Nas ruas, no mercado, existe de fato algo acontecendo nesses dias. Mas eu pergunto para você, como é que você tem se sentido nesses dias? O que é que está dentro de você que tem combatido o dia mal? Porque é o seguinte, as raízes de uma árvore, quando elas estão profundas, ela consegue resistir ao calor, ao frio, à seca. Você sabia disso? A palavra de Deus está nos falando aqui que essa árvore ela não teme quando chega o calor. Ela não teme quando chega a seca. Sabe por quê? As raízes estão profundas. E não só isso, as raízes elas estão nas águas. Elas buscam as águas. Quanto mais existe algo, mais intempere no ambiente, ou seja, do lado de fora, mais profundas as raízes vão se tornando. Ou seja,
quanto mais dificuldade, quanto mais dias difíceis passamos, mais nós podemos ver que as nossas raízes celestiais vão se aprofundando. Quanto mais nós vamos vivendo dias difíceis, mais nós vamos extraindo dessa essência que está no Senhor. O que sustenta uma árvore são as suas raízes. O que sustenta você não é a sua aparência, é a sua essência, é o que você tem dentro de você. Se o vigor de uma árvore depende das suas raízes, o vigor espiritual de você, minha querida, depende da sua essência, depende daquilo que você tem aí dentro. Então, raiz nos está falando de profundidade. E são justamente nos dias mais secos é que precisamos estar com as nossas raízes firmadas no Senhor. São nos dias mais complexos, mais difíceis a nível de abatimento, é que nós precisamos saber que a nossa essência, aquilo que temos dentro de nós, precisa estar firmado no Senhor. Os frutos vão cair, os galhos vão cair, as folhas vão secar, mas as raízes permanecem fortes. Eu falo para você, ao seu redor tudo vai estar ruim, você pode até mesmo se entristecer, mas a sua essência vai estar forte. Você sabia que as árvores mais fortes, elas estão no deserto? As árvores mais altas, mais fortes, elas são encontradas em lugares áridos, em lugares desérticos. Pois é, isso nos ensina algo, que são nos dias mais difíceis que nós crescemos no Senhor. São nas provas, são naqueles momentos mais tristes, naqueles momentos mais desafiadores, que nós olhamos para dentro de nós e conseguimos enxergar a presença de Deus dentro de nós e extraímos de lá de dentro algo glorioso para o nosso crescimento. Inclusive, eu declaro isso sobre a minha vida, minha irmã. Você não vai ser mais a mesma. Nesses dias que nós estamos atravessando, você vai sair daqui completamente abastecida da graça de Deus, porque a sua essência, as suas raízes estão no Senhor, e se elas estão no Senhor, elas estão fortes. Eu afirmo para você, o que te sustenta é a sua essência, o que te faz ficar de pé, permanecer em pé, é a sua essência, não é a sua aparência, não é a confiança, a força do seu braço. Se o seu coração estiver nas riquezas desse mundo, na aparência das coisas, no sucesso, no dinheiro, quando vier a seca, você vai sucumbir. Você vai ser fragilizada, você vai ser derrubada. Mas se os seus olhos, se o seu coração, se o seu espírito estiver fortalecido no Senhor, você vai sair desses dias difíceis com uma experiência incrível, maravilhosa, poderosa e ainda mais fortalecida no Senhor. E eu encerro aqui fazendo uma pergunta para você. Será que as suas raízes são melhores que as suas folhas? Será, vou traduzir isso, será que a sua essência, ela é melhor que a sua aparência? Eu quero que você responda isso não para mim, eu quero que você responda isso para o Senhor. Eu convido você, eu desafio você a fechar os seus olhos onde você estiver e você falar isso para o Senhor. E se de repente você concluir que a sua confiança está naquilo que você consegue produzir e realizar, peça perdão ao Senhor, volte atrás e saiba que
A graça e o favor de Deus, ela está na presença dele. Ela está na sua essência. E eu falo para você, a graça e o favor de Deus já está liberado sobre a sua vida. É só você se apropriar. A graça de Deus, ela é tudo, ela é todo o recurso que precisamos para atravessar. Aonde está o seu coração? Aonde é que o seu coração está depositado? Aonde é que a sua essência está depositada? Eu quero que você termine esse dia orando e clamando ao Senhor para renovar as suas raízes, a sua essência, se caso você necessitar. E eu declaro que você vai viver os melhores dias da sua vida se você estiver com a sua essência, com as suas raízes firmada no Senhor. E eu falo para você, você vai florescer, você vai voltar a dar frutos. Que em nome de Jesus você desfrute do melhor que o Senhor tem para você. Que a sua essência seja renovada no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima devocional. Até lá.